Shalom Bimromah. Shalom Mevorá, Leculam, a paz a todos os abençoados aí que está conosco nessa jornada de conhecimento. Esse canal está começando, por isso, compartilha, deixe o seu like, não esqueça de meter o dedo aí no like, é muito like. Agora é algo que você tem que dar like, compartilhar, espalhar no Facebook. Meu Deus, olha, eu tô igual os... Eita glória! Essa agora vai ser... para de uma vez por todas, você começar a dar ouvido para o contexto original. Você entende esta passagem? João capítulo 1. O capítulo de João inteiro, ali na Brit Hadashah, o quarto livro do Novo Testamento, livro de Al-Ronan, João, capítulo 1, está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você tem certeza que entende todas as passagens de todos os versículos do livro de João? Eu vou te mostrar que existe muitas coisas por trás de algumas palavras. Primeiro vamos começar a analisar esse primeiro versículo. No princípio, vamos parar por aqui? Já vamos parar por aqui para fazer uma análise. Quando João, o autor da carta, ele fala no princípio, ele está pedindo para você ir para Gênesis. Gênesis. Por quê? Porque Gênesis significa no princípio. Só que Gênesis é numa forma grega, né? Como ele é judeu, ele falou Bereshit no hebraico. Então vamos pôr aqui, ó, Bereshit, que significa a mesma coisa, no princípio, no início. Ele fala lá em Bereshit, lá no começo da Bíblia, que nós vamos ver agora, era o verbo. Vamos parar novamente? O que era esse verbo? O que é o verbo? No português, o verbo é a ação da palavra. É o que dá, correr, andar, etc. Dentro de uma oração, né, existe o verbo. É o que faz sentido na oração, que dá ação a esta oração. Então, verbo é o que dá ação a toda a palavra. E o verbo estava com Deus. Ele estava com quem? Com Deus. Agora olha o finalzinho. E o verbo era Deus. Opa, peraí, agora deu ruim. No princípio, vou mudar as palavras, era a caneta. E a caneta estava com o pastor Rafael. E a caneta é o pastor Rafael? Oxi, que negócio que é esse, né? No princípio, era a caneta. E a caneta estava com o pastor Rafael. E a caneta era o Rafael. Isso daí não faz sentido. O que está comigo sou eu? O que está comigo sou eu? Na verdade, isso foi um erro de tradução. E aí nós vamos pegar palavras por palavras para você entender. Então no início você entendeu o que é Bereshit, no início, no começo. Então o autor quer que eu vou lá para o começo para fazer uma análise. Era o verbo. O que é o verbo? Essa palavra veio em grego. Ela está em grego, a Septuaginta, né? A versão grega das Escrituras. Porque o Novo Testamento, a maior parte dela é grega. E aí, essa palavra, o verbo, ela é conhecida como logos. Isso mesmo, no grego ela é logos. E o que é logos no grego? O sentido da palavra é palavra, verbo. Só que temos também no tocante à filosofia. Será que João falou segundo a filosofia? Porque gregos romanos gostam muito de filosofia, né? Eles são muito estudados nessa parte. Na filosofia, logos significa conjunto de leis que rege o universo, de uma forma bem simples para você entender. Conjunto de leis que rege o universo para a filosofia. E a palavra em si em grego significa palavra, significa verbo. Aí olha que interessante, vamos ver no hebraico como fica tudo isso? Porque o hebraico, o contexto original, é que faz realmente sentido para a nossa fé. Porque as escrituras foram escritas no hebraico, lá no contexto original. E ela veio passando por traduções, versão Septuaginta, versão Vulgata em latim, depois alemão e depois chegou no português. E quando chegou para nós, já chegou totalmente desfavorecida, vamos dizer assim no começo, tá? Desfavorecida. Algumas traduções perderam qualidade. Eu vou falar assim para você entender e para também respeitar a fé de cada um.
Aí no hebraico, vamos lá, no princípio, então vamos analisar. Qual que é o princípio? Gênesis capítulo 1, que está escrito em hebraico assim, ó. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Que significa, no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Porém, essa tradução é para nos fazer entender o que Deus criou. Atrás das palavras do hebraico tem muita riqueza. E eu vou colocar elas aqui para você. Veja que Deus cria tudo em 7 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 7 palavras, Deus cria todas as coisas. Porque há uma forma de interpretar as escrituras com números. Deus cria esse padrão. Não foi eu que inventei, não foi o estudo teológico que inventou, foi Deus que criou. Vou dar um exemplo. Peguei aqui na minha mão, ó, a menorá. A menorá, ela tem quantas hastes? 7 hastes. Porque essas 7 hastes têm uma representação. E olha qual que é a haste do meio, ó. 1, 2, 3, quarta haste do meio. A quarta haste do meio é a que colocava-se o óleo. Era qualquer tipo de óleo que colocava aqui? Não. Era o óleo da primícia. Era o primeiro óleo a ser esmagado. Chamado óleo catite. Óleo espremido, óleo esmagado. E esse óleo era colocado aqui, ó, na haste central. E a haste central, ela transbordava para as outras hastes. Pode ver que está todas interligadas. Então eu coloco na central e a central me joga para as outras que está ligada nelas. Isso tem significado. Não foi à toa que Deus fez desta maneira, ordenou os homens fazerem, né? Desta forma. Então a central marca aí, é a quarta, de qualquer lado, pode contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 é a central. Marca aí na sua cabeça, porque isso tem um segredo a ser revelado hoje para você. Você vai dar pulo de felicidade. Então no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Porém no hebraico é assim, ó. No princípio, criou Deus. Aqui é o mistério, ó. Qual que é o número dela? A quarta também, igualzinho da haste. Aqui tem um segredo a revelar. Qual é o segredo? Essas duas palavras em conjunto, a primeira é o Aleph, no hebraico. Opa, peraí. O Aleph. O Aleph é a primeira palavra do alfabeto hebraico, a primeira palavra. E aqui nós temos o Et. Deixa eu colocar aqui, ó. O Et. O Et não, perdão, o Tav. O Tav é a última palavra do alfabeto hebraico, tá? A última... Meu Deus, peraí. Deixa eu apagar aqui, senão vai te confundir. Aqui é a última, a primeira letra, melhor dizendo, e a última letra. Isso mesmo, letra, não palavra, letra. O Aleph e o Tav, primeira e última. Então veja que aqui forma o alfabeto inteiro. Ou seja, no princípio criou Deus as palavras. Olha que interessante. No princípio criou Deus as palavras, os vocábulos, as letras. E por que ele quis mencionar, logo na quarta, hein? Na quarta palavra aparece o quê? O Aleph e o Tav. Por quê? Qual que é a quarta letra, pastor Rafael, do alfabeto hebraico? A quarta letra do alfabeto hebraico, vou marcar aqui, ó, pequenininho para vocês verem, ó. É o Dalet. E sabe o que significa no hebraico Dalet? Porta. Que porta? Estreita. Porta esmagada. Peraí, porta estreita, porta esmagada, comprimida, eu já ouvi falar disso, exatamente, você já ouviu. E o próprio João fala, em João capítulo 10, versículo 9, quem é a porta das ovelhas? E Yeshua falou, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. O que Cristo está falando? Que ele é a palavra. Por que ele é a palavra? Já ouviu esse versículo? Que ele é o primogênito de toda a criação? Ou seja, ele é o primeiro a ser criado. Ele foi criado primeiro do que os céus. Olha aqui os céus, ó.
E ele foi criado primeiro do que a terra. Ele foi criado primeiro, ele é o primogênito de toda a criação. E aí João fala, por intermédio dele, todas as coisas vieram a existir. Então foi a palavra responsável pela construção dos céus e a palavra construindo a terra. Só que vamos analisar novamente aqui, ó. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Elohim. Veja que Elohim antecede o verbo. Porque o verbo foi criado por Elohim. E o final, e o verbo é Elohim, de uma certa forma. Por que de uma certa forma? Elohim é um título. Que título é esse? Deus. Não quer dizer que Jesus é o Deus que se assenta no mais alto sublime trono, não. Significa que Yeshua, ele tem autoridade, porque a palavra Deus é um título de autoridade. E Yeshua tem autoridade. Autoridade sobre tudo que há nos céus e sobre a terra. Só que ele não tem mais autoridade do que Deus. Do Criador, o Elohim, o nosso Criador de tudo. Ele criou as palavras e as palavras criou todas as coisas que existem. Veja que é um processo fantástico. A palavra foi criada? Foi criada. Por quem? Por Deus. Por isso que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Só aqui, ó. Está com Deus. E Deus é primeiro. Depois é o verbo. Isso daqui depois nós vamos falar de trindade, hein? Acerca disso daqui. Será que trindade é um conceito verdadeiro? Eita, depois nós vamos falar. Mas presta atenção aqui. Esse et é as palavras, é o Aleph e o Tav. Já ouviu falar? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Alfa e ômega é a primeira palavra no alfabeto grego e a última. Só que Yeshua era judeu e ele nunca queria falar em grego. Ele falou em hebraico. Eu sou o Aleph e o Tav. Aí na Septuaginta traduziram para o grego. E aí na versão grega ele falou, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. A primeira palavra é a última. Então veja que o Dalet, que é a quarta letra do alfabeto hebraico, é a porta estreita que é Jesus. É o verbo. Aí João vai continuar falando assim, e o verbo se fez carne. Como que isso é possível? Vamos ver. Aqui nós temos a palavra, certo? Que foi responsável pela construção de tudo. E aqui nós temos o mesmo et, ó. A mesma palavra. Que interessante. A mesma, et. Só que a palavra aqui, ela ganhou um vav. Aqui, ó. Vou escrever assim, ó. Vav, para diferenciar. Só para você ver. O vav é a sexta letra do alfabeto hebraico. Sexta letra. E o que representa a sexta letra? Representa o homem. Porque o homem foi criado no sexto dia. Então o número 6 representa o número de homem. Quer que eu te prove isso? Apocalipse. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, que é 666. É número de homem. Está escrito em Apocalipse, o número 6 é número de homem. Então o que significa isso? Que a palavra, aqui ó, o et, a palavra para vir à terra ganhou um corpo humano. Eita glória! Jesus, o verbo que se fez carne, não é? O verbo para se fazer carne, para habitar na terra, ele teve que ganhar um vav, um corpo humano. Aí ele veio na terra e habitou entre nós cheio de graça. É isso que o livro de João está falando. Ele está falando do primeiro capítulo, primeiro versículo da Bíblia. Agora, olha que interessante. Lembra no vídeo anterior que nós citamos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Brit Hadashah, que você gosta, Novo Testamento. Olha aí, para não falar que eu estou inventando nada. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Beleza. Quem era Jesus ontem? O et, a palavra. Quem é Jesus hoje? Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra que ganhou o vav. Certo? E eternamente, ele é a palavra. Por isso que ele falou, passarão os céus e a terra, menos as minhas palavras. Aí eu pergunto, qual que era a palavra de antigamente? Torá. Ele é a representação da Torá, porque a Torá é o verbo que se fez carne. A Torá, as palavras de Hashem, ganhou um corpo humano, um vav, e habitou na terra cheia de graça. Só que está escrito assim, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz.
Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque o Salmo diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Que palavra que estava falando? Novo Testamento? No Salmo existia Novo Testamento? Estava falando de Torá. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque a palavra traz luz aos homens. E essa luz aos homens, João fala que é Jesus, é a luz do mundo. Eita, meu Deus, é muito forte isso daqui, meu irmão. Com esse texto, você interpreta João capítulo 1. Se você não tem o conhecimento desse texto e da forma que Deus utiliza para construir todas as coisas, você nunca vai chegar na plenitude. Vamos fazer a prova dos 9? Existe um contexto chamado Gemátria, que é o estudo dos números na Bíblia. Para Deus construir todas as coisas, ele usou 7 palavras e 28 letras. 28 letras no hebraico. 28 letras. Sabe o que é 28? É a 7ª letra multiplicada por Yeshua. Então as palavras que Deus utilizou em Yeshua construiu todas as coisas, os céus e a terra e tudo que nele há. João falou, sem ele, nada do que você vê teria sido criado, sem Yeshua, a porta. Vamos voltar para cá? Por que você acha que o óleo catite entrava aqui na haste do meio? Porque a haste do meio representa Yeshua, o centro da fé, a instrução, a verdadeira doutrina, a pedra de esquina, aquele que nós temos que moldar por ele. Então Yeshua. E o óleo catite derrama aqui óleo esmagado, a primícia, porque ele é o primogênito. É a primícia do óleo, derrama aqui e todos nós que estamos ligados nele, nós acendemos a nossa lâmpada. Por isso que os discípulos que estavam com Yeshua, e Yeshua falou, vós sois a luz do mundo, vós sois o sol da terra. Ele falou assim, vós sois a menorá, porque vocês estão ligados em mim. E todos que estão ligados em mim, dá fruto, acende a lâmpada e etc. Então fique conosco, porque estudos como esse você vê aqui nesse canal. Compartilha, deixa o seu like, tem muito mais coisas. Mas por hoje é isso aí. Deus abençoe e guarde.